Pessoal, hoje vamos começar a parte de fisiologia endócrina. Então a aula de hoje vai ser uma introdução a esse assunto. Pois bem, então conforme ocorreu a evolução de organismos de células individualizadas para organismos multicelulares, o que ocorreu foi que algumas células individuais desenvolveram funções especializadas, né? E isso acarretou no quê? Acarretou que as células que desenvolveram essa função especializada acabaram ficando dependentes uma das outras, tá? Para satisfação, vamos assim dizer, das suas necessidades, bem como para a necessidade do organismo como um todo. Dessa forma, tá? Então a sobrevivência de organismos multicelulares, ela exige o controle, né, para o funcionamento integrado, né, e coordenado das diferentes estruturas, né, que compõem o organismo. Assim, a gente tem dois sistemas principais de controle, que seria o sistema nervoso central e o sistema endócrino. O sistema endócrino, como que ele regula essas funções? E como que ele integra e coordena as funções do organismo? Bem, ele faz isso, né, promovendo o quê? O controle do crescimento e de desenvolvimento. O sistema endócrino também participa da reprodução, né? Ele regula o meio interno, ou seja, auxilia na manutenção da homeostase, como por exemplo regulando a disponibilidade energética. E o próprio sistema endócrino, ele pode ser controlado pelo sistema nervoso central, né? Da mesma forma, o sistema nervoso central pode ser modificado pela ação do sistema endócrino, como por exemplo, o sistema endócrino pode modular o comportamento. Essas funções gerais do sistema endócrino são exercidas através de moléculas sinalizadoras chamadas de hormônios. Com relação ao mecanismo de ação pelos quais os hormônios exercem essas funções, eles podem fazer isso basicamente de duas formas, né? Através da formação de segundo mensageiro, como por exemplo a ativação do AMP ciclo, a ativação de inositol trifosfato de cálcio, ou ativação direta da transcrição gênica. Então, basicamente, de maneira simplificada, esses seriam os mecanismos de ação pelos quais os hormônios vão exercer essas diferentes funções de integração e coordenação do organismo. As principais glândulas endócrinas são quais? Tá? As glândulas clássicas, se a gente olhar então na região da cabeça, a gente teria, por exemplo, a glândula pineal, o hipotálamo, pode ser considerado também uma glândula endócrina, a hipófise, né, que está em íntimo contato com o hipotálamo, como a gente vai ver na próxima aula. Ainda na região do pescoço, por exemplo, a gente teria a glândula tireoide, outras glândulas clássicas seriam, então, por exemplo, a adrenal, o pâncreas, os ovários nas mulheres e os testículos nos homens. Essas são as principais glândulas endócrinas. Tá? Então, vistas essas glândulas endócrinas clássicas, seriam tecidos especializados na síntese e secreção de hormônios. Além disso, além dessas glândulas, hoje se sabe que praticamente quase todos os tecidos têm capacidade de secretar hormônios, né? Como, por exemplo, o próprio cérebro, né? O coração, o fígado, diversas estruturas do trato gastrointestinal sintetizam e liberam hormônios, os rins, tecido adiposo. Então, esses são exemplos de outras estruturas que também têm função endócrina.
hoje já sabe que às vezes então tecidos não especializados simplesmente na função endócrina, como por exemplo o coração, a função principal do coração seria o quê? Funcionar como uma bomba muscular, né? Mas ele também apresenta funções endócrinas, né? Liberando, por exemplo, o peptídeo atrial natriurético, relacionado à regulação da pressão arterial. Então, a molécula sinalizadora utilizada pelo sistema endócrino é chamada de hormônio. Então, antigamente, se acreditava que o hormônio era o quê? Uma substância liberada por uma célula endócrina especializada. E esse hormônio ele era transportado pelo sangue até atuar na sua célula-alvo. No entanto, esse conceito ele não abrange outras moléculas que também têm essa função de sinalizadora para células distantes. Como, por exemplo, alguns hormônios podem ser liberados no ar, atuando em outros indivíduos, tá? Como, por exemplo, os feromônios. Então, um conceito mais atual de hormônio seria o quê? Seria de uma substância química não nutriente, capaz de conduzir uma determinada informação entre uma célula ou mais. Como que se dá a comunicação célula a célula utilizada pelo sistema endócrino? Então, vamos ver isso. A sinalização hormonal ela pode ser dividida, como mostrado aqui, em 4 tipos principais. Tá? Seria a função endócrina clássica, na qual eu tenho uma célula, chamada de célula A nesse exemplo, e essa célula vai liberar um hormônio, esse hormônio entra na corrente sanguínea e atua numa célula-alvo, no caso é a célula B, qual vai modificar o metabolismo dessa célula, gerando então uma resposta. Uma função neurócrina, ou sinalização neurócrina, a célula que vai liberar um hormônio não é uma célula endócrina clássica, é o quê? É um neurônio. Então, quando o hormônio é liberado por um neurônio e ele entra na corrente sanguínea, esse hormônio é chamado de neurohormônio e esse tipo de sinalização é chamado de neurócrina. Ele ocorre da mesma forma da endócrina. Então, na sinalização neurócrina, a célula A, que é um neurônio, libera o hormônio, ele entra na corrente sanguínea e atua na célula-alvo, gerando uma resposta. Outro tipo de sinalização que ocorre no sistema endócrino é chamado de sinalização parácrina, na qual o hormônio liberado pela célula A, ele não entra na corrente sanguínea, mas ele atua numa célula adjacente, as suas redondezas, gerando uma resposta. Então, muitas vezes o hormônio ele não precisa entrar na corrente sanguínea para sinalizar a sua célula, na célula-alvo. Quando isso ocorre, então, é uma sinalização chamada de parácrina, onde então a molécula sinalizadora, o hormônio, atua nas células adjacentes à célula que liberou o hormônio. Na sinalização autócrina, o hormônio liberado pela célula, no caso célula A, atua na própria célula. Então, esse tipo de sinalização, na qual o hormônio liberado modifica a resposta da própria célula que o liberou, é chamado de sinalização autócrina. Agora vamos ver a natureza química e o processo de síntese hormonal. Os hormônios eles podem ser caracterizados com base na sua natureza química da molécula. Tá? Então, eles podem ser classificados como proteínas, peptídeos, catecolaminas, iodotironinas e hormônios esteroides, por exemplo. Além disso, uma outra classificação que facilita o entendimento de diversos outros aspectos relacionados à síntese, secreção, transporte e depuração dos hormônios, o mecanismo de
de ação está relacionado com o fato de conhecer o que? Se o hormônio ele é hidrossolúvel ou se ele é lipossolúvel. Como exemplos de hormônios hidrossolúveis, eu tenho aqui os hormônios peptídicos, os proteicos, a adrenalina, a noradrenalina. E hormônios lipossolúveis ou hidrofóbicos, a gente teria o quê? Todos os hormônios esteroides. Além desses hormônios esteroides, a gente também teria os hormônios liberados pela glândula tireoide e a vitamina B, como exemplos. Agora vamos ver a síntese de hormônios peptídicos ou proteicos. A síntese de hormônios peptídicos ou proteicos, ela vai seguir o mesmo esquema da síntese de proteínas. Tá? Então, toda a informação necessária para a síntese desses hormônios proteicos ou peptídicos está contida em genes específicos na molécula de DNA. Então, quando ocorre a ativação do processo de transcrição por fatores de transcrição, é sintetizado a molécula de RNA mensageiro. A molécula de RNA mensageiro, por sua vez, então, ela vai deixar o núcleo se translocando até o citoplasma, onde ela vai se dirigir ao retículo endoplasmático rugoso, se associando também aos ribossomos. Nessa região aqui que vai ocorrer a tradução, onde a molécula de RNA mensageiro vai servir então para a síntese proteica. Uma vez que é sintetizada a molécula no retículo endoplasmático rugoso no ribossomo, essa molécula pode sofrer alterações sofrer processamento pós-tradicional, como por exemplo a adição de carboidratos, um processo de glicosilação, por exemplo. Uma vez então que é formada a molécula do hormônio, ela é vesiculada e enviada até o sistema, o aparelho de Golgi. No aparelho de Golgi, essa molécula nova continua sendo processada e depois é empacotada em vesículas contendo o hormônio ativo, que estão prontas então para secreção. Todas as moléculas de hormônios peptídicos e proteicos, elas são sintetizadas com uma molécula muito maior do que o hormônio ativo, aquele que é secretado. Então, a primeira molécula que é sintetizada é chamada de pré-hormônio. Ela contém uma sequência sinal que vai sinalizar para onde a molécula tem que, vamos dizer, trafegar entre o retículo endoplasmático rugoso e o sistema de Golgi. Então, é feita uma clivagem sequencial, no qual perde uma sequência de aminoácidos, convertendo então pré-hormônio em pró-hormônio. O pró-hormônio então é vesiculado, depois convertido, ocorre uma outra clivagem, dando origem ao hormônio ativo. Em algumas situações, a vesícula secretora, que contém o hormônio, também pode conter uma pequena quantidade do pró-hormônio. Então aqui a gente tem outro esquema mostrando a síntese, empacotamento e a liberação de hormônios peptídicos. Tá? Então, como falei para vocês, ocorre o processo de transcrição, no qual a síntese da molécula de RNA mensageiro. Então, essa molécula de RNA mensageiro ela tem um sinal que vai direcionar ela do núcleo até o citosol, onde ela vai se ligar ao retículo endoplasmático rugoso e os ribossomos. Aqui vai ocorrer o processo de transcrição para a síntese da primeira molécula chamada de pré-hormônio. Conforme essa molécula vai sendo processada pelo retículo endoplasmático rugoso, ela perde a sequência sinal e é convertida em pró-hormônio. Então, o pró-hormônio é vesiculado, deixa o retículo endoplasmático rugoso e chega até o aparelho de Golgi. No aparelho de Golgi, a molécula continua sendo processada até ser vesiculada novamente, em vesículas secretoras, a quais então contém aqui o hormônio ativo e os fragmentos que foram clivados a partir da molécula do pró-hormônio. Quando ocorre um estímulo específico, essa vesícula secretora ela é o quê? Ela é liberada por exocitose e acaba atingindo a corrente sanguínea. Então, todos os hormônios peptídicos e proteicos são liberados, são sintetizados e liberados dessa forma.
Outros hormônios hidrossolúveis podem ser derivados de aminoácidos, como por exemplo os hormônios adrenalina, noradrenalina e dopamina, são derivados de um aminoácido chamado tirosina. Assim como existem outros exemplos, né? A histidina dando origem à histamina e o triptofano dando origem à molécula de serotonina. Nesse caso, da síntese desses hormônios derivados de aminoácidos, isso vai depender do quê? Da presença das células secretora do aminoácido precursor e da presença e da atividade dessas enzimas chaves na síntese desses hormônios. No caso da síntese, vamos colocar aqui numa célula que secreta noradrenalina, então a tirosina ela é inicialmente convertida a dopa pela atividade de uma enzima chave nesse processo chamado de tirosina hidroxilase. Uma vez formada a dopa, ela é convertida em dopamina por uma enzima chamada de dopamina descarboxilase. A dopamina, por sua vez, ela é convertida em noradrenalina pela dopamina beta-hidroxilase e depois por uma outra enzima chamada de feniletonalamina N-metiltransferase, ela é convertida em epinefrina. Nas células que secretam dopamina como hormônio, essas células não vão ter essas outras enzimas aqui. Então a capacidade de sintetizar nessa via aqui termina onde? Na dopamina. As células que secretam noradrenalina, elas chegam a ter o que é? A expressão somente dessa enzima, dopamina beta-hidroxilase. Então tudo vai depender, no caso aqui da síntese de hormônios derivados da tirosina, da presença dessas enzimas aqui. Agora vamos ver a síntese de hormônios esteroides. Hormônios esteroides são aqueles derivados da molécula de colesterol. O colesterol necessário para a síntese dos hormônios esteroides pode ser obtido pela célula endócrina a partir de duas fontes. Uma pequena parte do colesterol pode ser proveniente da síntese pela célula da molécula de colesterol a partir da acetilcoenzima A. A maior parte, cerca de 80% do colesterol utilizado para a síntese de hormônios esteroides nessas células provém da circulação. O colesterol que vem da circulação ele está contido dentro da molécula de LDL. Então vejam só, o fígado sintetiza lipoproteínas, como por exemplo o VLDL. O VLDL na circulação ele pode ser convertido em LDL pela atividade de uma enzima chamada de lipoproteína lipase, que contém numa molécula de LDL. Ela contém colesterol livre, e como ela contém o quê? Éster de colesterol. Além disso, ela possui fosfolipídios e possui também proteínas. Uma vez que o LDL se encontra então na circulação, ele pode se ligar a receptores do LDL presentes na membrana da célula endócrina que sintetiza esses hormônios esteroides. Uma vez estão ligados ao seu receptor, o LDL junto com o receptor sofre o processo de endocitose. Após o processo de endocitose, essa vesícula contendo o LDL, ela é fundida com o lisossome que contém hidrolases que vão liberar colesterol livre dentro dessa célula aqui. E o colesterol, então, é utilizado na síntese dos hormônios esteroidais. Após uma série de reações, o colesterol ele é convertido em pregnenolona, o precursor de todos os hormônios esteroides. A rota metabólica que vai levar a síntese desses diferentes hormônios esteroides vai depender da presença de enzimas específicas em cada uma em diferentes células endócrinas. Por exemplo, lá no córtex da adrenal, a gente possui enzimas que conseguem converter a pregnenolona em aldosterona ou cortisol, dependendo da região. Já, por exemplo, nos testículos e nos ovários, eu tenho enzimas que conseguem converter, através de, novamente, várias reações, a pregnenolona em testosterona e estradiol. Diferentemente, então, dos hormônios peptídicos e proteicos,
e aqueles hormônios que são derivados de aminoácidos, os hormônios esteroides eles não são vesiculados, eles são sintetizados e liberados, ou seja, eles não ficam armazenados. Agora vamos ver como que ocorre o processo de secreção hormonal, transporte e depuração clearance de hormônios do sangue. A secreção hormonal ela vai depender, fica fácil da gente compreender como que ela ocorre, quando a gente considera então se os hormônios são hidrossolúveis ou hidrofóbicos. No processo de secreção dos hormônios peptídicos, proteicos ou aqueles derivados de aminoácidos, todos esses hormônios se encontram aonde? Eles se encontram vesiculados, né? Em grânulos secretórios ou vesículas secretórias. Então, a gente viu que no caso dos hormônios peptídicos ou proteicos ocorre a síntese do RNA mensageiro, depois, mensagem de transcrição, depois a tradução, qual é gerada a molécula de pré-hormônio, ela vai sendo vesiculada no retículo endoplasmático, depois no aparelho de Golgi. Então ela fica armazenada na célula secretora em vesículas secretórias. Quando ocorre um sinal para que essa célula secrete esse hormônio, o que ocorre? Normalmente esse sinal ou estímulo ele é o que? O aumento intracelular da concentração de cálcio. Isso na maioria das células endócrinas. Em alguns outros casos, o sinal pode ser o quê? O aumento da concentração de um outro segundo mensageiro, como o AMP cíclico. De qualquer forma, o que vai ocorrer? O aumento da concentração de cálcio, por exemplo, dentro da célula endócrina, isso vai estimular a fusão das vesículas secretórias com a membrana celular, liberando seu conteúdo na corrente sanguínea. Então, toda a secreção desses hormônios peptídicos, proteicos e derivados de aminoácidos se dá por exocitose. No caso da secreção dos hormônios esteroides, eles, como eu falei anteriormente, eles não são vesiculados, né? Eles são sintetizados e liberados. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem uma célula secretora de cortisol. Então, o cortisol ele é sintetizado a partir da molécula de colesterol, que como a gente viu, pode ser obtido através da molécula de LDL. O colesterol, então, é convertido a pregnenolona, e o pregnenolona nessa célula aqui vai ser convertido através de diversas reações até a molécula de cortisol, sendo então ela assim que é sintetizada, liberada na circulação. Então, o processo de síntese e secreção dos hormônios esteroides, eles têm um espaço, tem um tempo muito curto, eles são muito próximos, né? Então, conforme é sintetizado, acaba sendo o quê? Liberado. Que pode demorar um pouco mais para ser secretado que um hormônio peptídico proteico que já está pronto, já está vesiculado. Então, às vezes a resposta dos hormônios esteroides, elas demoram um pouco mais, em parte, não só por causa disso, devido à necessidade de sintetizar a molécula para que ela seja secretada. Com relação ao transporte dos hormônios no plasma, a gente tem que considerar o quê? Se eles são hormônios peptídicos, né, ou proteicos, catecolaminas, ou se eles são hormônios esteroides, ou outros hormônios hidrofóbicos como os tiroidianos. Como os hormônios peptídicos e as catecolaminas são moléculas hidrossolúveis, elas são carreadas no plasma, são transportadas na forma de moléculas livres. Já os hormônios esteroides, todos aqueles hormônios que são hidrofóbicos, eles são carreados, transportados no plasma com auxílio do quê? De proteínas plasmáticas específicas para carregar cada um desses hormônios. Então, o transporte no sangue dos hormônios hidrofóbicos ocorre da seguinte forma. Né? Então, como eles são hidrofóbicos, eles necessitam auxílio dessas proteínas ligadoras ou proteínas transportadoras. Então,
existem essas enzimas, sintetizadas na maior parte no fígado, que vão se ligar à molécula hormonal. Então, num determinado momento, eu tenho o quê? Maior parte da molécula hormonal, esses hormônios hidrofóbicos, ligada a uma proteína plasmática. E apenas uma pequena fração na sua forma livre. Essa pequena fração na forma livre que vai exercer o efeito do hormônio. Tá? É ela que vai conseguir entrar na célula-alvo e exercer, se ligar ao seu receptor específico, promovendo a sua resposta na célula-alvo. Desse modo, essas proteínas carreadoras, como elas contêm a maior parte do hormônio no sangue, além de elas facilitarem o transporte desses hormônios, elas podem servir então como uma reserva para esses hormônios aqui. Que uma vez que eles estão na forma livre, eles podem entrar dentro da célula-alvo, bem como eles podem ser degradados. Agora vamos ver como que pode ocorrer a remoção dos hormônios do sangue. Tá? Os hormônios podem desaparecer do sangue, né? Porque eles podem ser degradados, né? Isso pelo rim fino, sendo então excretados na urina ou na bile. Eles podem desaparecer, né? Ou ser removidos do sangue porque eles foram captados pelas células-alvo. Ou eles podem sofrer o quê? Uma inativação metabólica, né? Por atividade de enzimas. Aqui no exemplo do cortisol, o cortisol, que é a forma ativa do hormônio, ele pode ser convertido em cortisona na célula-alvo por ação de uma enzima chamada de 11-beta-hidroxisteroide desidrogenase. Então, uma maneira de inativar o hormônio, né, é fazer o quê? Converter ele num metabólito inativo. Como que é regulada a secreção hormonal? 99% da regulação da secreção endócrina ela é regulada por um mecanismo chamado de retroalimentação ou feedback negativo. E depois a gente vai ver um exemplozinho lá de uns exemplos de retroalimentação positiva. Então, aqui vocês vão ter que ter em mente que a maior parte da regulação da secreção do sistema endócrino se dá por retroalimentação negativa. Pois bem, então num sistema de retroalimentação negativa, eu tenho então que a célula que libera um determinado hormônio, ela também vai funcionar como um sensor. Um sensor que pode aumentar ou diminuir a liberação desse hormônio em resposta à ação de um outro hormônio ou de um metabólito, ou a concentração de um metabólito no sangue. Então essa célula, por exemplo, ela libera um determinado hormônio que atua uma célula-alvo. Na célula-alvo, ela promove o quê? A liberação de um outro hormônio, alteração no metabolismo de algum nutriente, alterando então a concentração ou desse hormônio ou desse outro nutriente. Esse outro hormônio ou outro nutriente, ele pode fazer o quê? Ele pode voltar até a célula sensora que liberou o hormônio, aumentando ou diminuindo a sua secreção. Então, vamos ver alguns exemplos de como isso ocorre. Então aqui nesse exemplo a gente tem um reflexo endócrino simples, né, relacionado ao paratormônio, que é um hormônio liberado pela glândula paratireoide que está relacionado à manutenção da concentração plasmática de cálcio. Então tenho células dessa glândula chamadas células da paratireoide que liberam o paratormônio. O paratormônio nessas células é liberado em resposta ao quê? Em resposta à diminuição da calcemia, ou seja, quando a concentração plasmática de cálcio fica baixa, esses hormônios liberam paratormônio. O paratormônio vai atuar principalmente nos ossos e nos rins, de modo a promover o quê? Aumento da concentração plasmática de cálcio. Como que ele faz isso? De uma maneira simplificada. Ele aumenta a reabsorção óssea, que leva então, os ossos têm bastante cálcio, né? Aumentando a
concentração plasmática de cálcio. Além disso, um efeito do paratormônio é aumentar a reabsorção de cálcio no néfron distal. Então perde menos cálcio na urina. Além disso, ele tem um efeito indireto que é o quê? Aumentar a concentração de cálcio por aumentar a absorção intestinal de cálcio. Isso se deve ao quê? Aumento da produção do calcitriol, que vai então aumentar a absorção de cálcio intestinal. Esses três efeitos do paratormônio fizeram o quê? Aumentaram a concentração de cálcio no plasma. A concentração de cálcio aumentada no plasma sinaliza agora a célula paratireoide de que não há mais o que? Uma diminuição da concentração de cálcio no plasma. Então a célula paratireoide diminui a liberação do paratormônio. Então houve a liberação do paratormônio, que gerou vários efeitos que promoveram o aumento da concentração plasmática de cálcio. Uma vez restaurada a concentração plasmática de cálcio, que tinha diminuído inicialmente, isso é detectado pela célula da paratireoide, que diminui a secreção do paratormônio. Então, são exemplos simples de retroalimentação negativa. Outro exemplo de retroalimentação negativa seria o controle da secreção da insulina. Insulina é um hormônio liberado pelas células beta-pancreáticas. As células beta-pancreáticas vão liberar insulina em resposta ao aumento da glicemia, ou seja, a concentração plasmática de glicose. Então, quando, por exemplo, o indivíduo ingeriu alimentos, nutrientes que contêm glicose, essa glicose vai ser absorvida, aumentando a glicemia. As células beta-pancreáticas vão detectar esse aumento da glicemia e, em resposta, vão liberar a insulina. A insulina, por sua vez, ela tem vários efeitos, alguns deles estão relacionados ao quê? Aumentar a captação de glicose pelas células do tecido adiposo e tecido muscular. Se as células do tecido adiposo e tecido muscular começam a captar a glicose do sangue para o seu interior, o que vai acontecer? Vai diminuir a concentração de glicose no sangue, vai diminuir a glicemia. Diminuindo a glicemia, cessa o estímulo que levava a célula beta-pancreática a liberar insulina. Então, como diminuiu a glicemia, a liberação de insulina vai diminuindo. Então, é outro exemplo de retroalimentação negativa. A célula beta-pancreática, ela detecta variações na concentração plasmática de glicose, fazendo o quê? Controlando, então, dessa forma, a secreção de insulina, que, por sua vez, vai atuar sobre a concentração plasmática de glicose, que vai afetar a liberação da própria insulina pela célula beta-pancreática. A gente também tem alguns exemplos de retroalimentação positiva. Na retroalimentação positiva, o que vai ocorrer? Ao invés do sinal que chega na célula endócrina diminuir a resposta, essa resposta vai ser sucessivamente ampliada. Um exemplo disso seria durante o trabalho de parto. Durante o trabalho de parto, o feto ele desce para a parte inferior do útero. Isso causa o quê? Causa estiramento do colo uterino. O estiramento do colo uterino, por sua vez, vai aumentar as contrações do miométrio, o músculo do útero. Além disso, o colo uterino estirado ele estimula a neurohipófise a liberar um hormônio chamado de ocitocina. Então, a ocitocina, o que ela faz? Ela também aumenta as contrações uterinas, tá? Além de liberar a parasclerose da parede do útero, que também tem o efeito de aumentar as contrações do miométrio. Então, e essas contrações do miométrio, elas levam ao quê? O maior estiramento do colo uterino. Quanto mais o colo uterino se estira, mais estimula a ocitocina a ser o quê? Liberada, que por sua vez estimula mais ainda as contrações uterinas. Esse processo está o quê? Está se amplificando. Tá? Isso só vai terminar quando o feto for o quê? Quando o feto for expulso. Então a ocitocina gerou uma resposta, e essa resposta levou a um aumento ainda maior da liberação de
de ocitocina pela neurohipófise. Isso é um exemplo de retroalimentação positiva. Quando um hormônio, então, é liberado na corrente sanguínea, ou simplesmente é liberado pela célula endócrina, quais células vão responder esse determinado hormônio? Então, na situação hipotética, a gente tem vários grupos celulares, só os marcados em azul, são as células que vão responder ao hormônio que foi liberado. Por que somente essas células vão responder ao hormônio que foi liberado, sendo que o hormônio está em contato com todas as outras células? Porque são essas células marcadas em azul que elas contêm o que? O receptor do hormônio. Então, somente vão responder a um determinado hormônio as células que possuem, que expressam um determinado receptor capaz de se ligar a essa molécula hormonal. Então, com relação aos receptores hormonais, a sua localização vai depender do que? Da natureza química da molécula, né? Que vai ditar também então, o seu mecanismo de sinalização. Então, numa célula-alvo hipotética, como representado aqui, a gente tem receptores localizados na superfície celular, tá? Na bicamada lipídica, e receptores hormonais localizados dentro da célula, tanto no citoplasma quanto no núcleo. As moléculas de hormônios que são hidrossolúveis, ou seja, são solúveis em água, elas não conseguem atravessar a bicamada lipídica. Dessa forma, os receptores para esses determinados hormônios se localizam onde? Na superfície celular. Então, exemplos de hormônios peptídicos, fatores de crescimento e hormônios derivados de aminoácidos, como por exemplo a catecolamina, todos os receptores se encontram onde? Na superfície da célula, onde esses hormônios vão se ligar e desencadear os efeitos na célula-alvo. Por outro lado, os hormônios derivados do colesterol, os hormônios esteroides, bem como os hormônios tiroidianos, que também são hidrofóbicos, eles conseguem o quê? Atravessar a bicamada lipídica, de modo que o receptor para esses hormônios se localiza onde? Ou no citoplasma ou no núcleo da célula. Então, como esses hormônios conseguem atravessar a bicamada lipídica, é nessa região, no interior da célula, que se encontra o receptor dos hormônios hidrofóbicos. Os receptores, eles podem ser divididos também com relação ao seu mecanismo de sinalização. Então, tem os receptores, são receptores catalíticos, receptores acoplados à proteína G, e aqueles receptores são ligados à transcrição de genes. Desculpa. Muito bem, então, muitos receptores hormonais são acoplados a receptores acoplados à proteína G. O que é isso? A proteína G é uma proteína complexa formada de 3 subunidades. Uma subunidade alfa, subunidade beta e uma subunidade gama. E ela vai funcionar como um transdutor de sinal. Em repouso, a proteína G ela é ligada ao GDP, guanosina difosfato. Quando ocorre a ativação da proteína G, o que vai ocorrer? Ela vai desligar do GDP, vai se ligar à guanosina trifosfato, a subunidade alfa. Uma vez que ela fica ativada, né, a subunidade alfa se desloca das subunidades beta e gama, né, se translocando pela membrana plasmática, podendo atingir uma molécula alfa, uma outra proteína. É basicamente assim que funciona o funcionamento da proteína G. Posteriormente, quando ela é inativada, né, o GTP é trocado novamente por uma molécula de GDP. E assim finaliza a ativação da proteína G. Então vamos considerar aqui uma situação na qual tem um determinado hormônio, marcado aqui em amarelo. A gente vai começar aqui em 1. Esse hormônio, então, ele tem um receptor, ele é um hormônio hidrofóbico, tá? Então seu receptor está localizado na superfície celular. Esse receptor está acoplado a uma proteína G.
quando o hormônio se liga ao seu receptor, o receptor vai alterar a sua conformação de modo a ativar a proteína G. Então, neste momento, vai sofrer uma alteração conformacional aqui que vai desligar, que a proteína G vai desligar do GDP e vai se ligar ao GTP, ficando ativa. Uma vez que a proteína G ela é ativa, a gente viu que a subunidade alfa vai se deslocar, né? Vai se separar das subunidades beta e gama, vai se deslocar pela membrana plasmática, atingindo uma molécula efetora. Nesse caso aqui, a molécula efetora é uma enzima chamada de adenilato ciclase, que é uma enzima que faz o quê? Que converte ATP em AMP cíclico, que funciona como um segundo mensageiro. Então, quando ativada essa proteína G, ela ativa a adenilato ciclase. Ela é uma proteína G estimulatória. Está fazendo o quê? Chamado GS, né? Está fazendo o quê? Aumentando a atividade da adenilato ciclase. Uma vez que ela é ativada, então, a adenilato ciclase, ela promove o aumento da concentração intracelular de AMP cíclico. Esse AMP cíclico, servindo como segundo mensageiro, vai ser reconhecido por algumas proteínas sensíveis a ele, como, por exemplo, a proteína quinase dependente de AMP cíclico, que é chamada também de PKA. A PKA ela contém 4 subunidades, 2 regulatórias e 2 catalíticas. Uma vez que, então, ela reconhece o aumento da concentração de AMP cíclico dentro da célula, as subunidades regulatórias se desgrudam, vamos dizer assim, das subunidades catalíticas e ela passa do estado inativo para o estado ativado, fazendo o quê? Aumentando a fosforilação de proteínas intracelulares, que vão ativar então enzimas, estimular a secreção por essa célula, ativar ou fechar canais iônicos e assim por diante. Por outro lado, né, vamos considerar essa segunda metade aqui, às vezes o que ocorre? O hormônio se liga ao receptor, né, um outro hormônio hidrossolúvel, diferente do primeiro, né, indicado aqui pela forma geométrica diferente do primeiro hormônio. Ele se liga ao receptor, que também é acoplado a uma proteína G. Esse receptor, então, quando ativado pelo receptor, ativa a proteína G acoplada a esse receptor, que vai se ligar ao GTP. Esse receptor aqui é acoplado a essa proteína G, que é uma proteína G inibitória. Então, o que vai acontecer? A subunidade alfa vai ser ativada, vai se deslocar pela membrana, mas nesse caso aqui, ao invés dela ativar a adenilato ciclase, ela vai o quê? Vai inibir, vai diminuir então a formação de AMP cíclico, diminuindo a concentração intracelular do segundo mensageiro, no caso que o AMP cíclico, vai diminuir o quê? A ativação da proteína quinase A, diminuindo essas respostas aqui. Então, uma mesma proteína, as proteínas G, elas podem ser o quê? Elas podem tanto estimular a adenilato ciclase, ser estimulatórias, bem como elas podem ser o quê? Inibitórias, diminuindo a atividade da adenilato ciclase. Exemplos de hormônios que atuam através de receptores acoplados à proteína G são vários, né? A gente tem as catecolaminas, o hormônio adrenocorticotrófico, o hormônio folículo estimulante, o hormônio luteinizante, o glucagon, paratormônio, o hormônio tiroestimulante e a calcitonina, entre alguns exemplos. Alguns receptores hormonais são acoplados a proteínas G diferentes. Ou seja, vão utilizar um segundo mensageiro diferente do AMP cíclico. No caso, vão utilizar como segundo mensageiro o cálcio. Essas proteínas GQ são chamadas então de GQ. Então, nesse caso aqui, o que ocorre? O hormônio se liga ao seu receptor, qual vai ativar a proteína G. Essa proteína GQ, quando ela é ativada, ela vai ativar uma proteína, uma enzima chamada de fosfolipase C. A fosfolipase C, quando ela é ativada, ela vai clivar um fosfolipídio de membrana chamado de fosfatidil inositol bifosfato. Ele, quando é clivado por essa enzima, ele vai dar origem ao diacilglicerol e ao inositol trifosfato. O diacilglicerol vai ativar uma proteína chamada de proteína quinase C.
além do diacilglicerol, ativação da PKC, ou proteína quinase dependente de cálcio, também necessita do quê? Do aumento da concentração intracelular de cálcio. Uma vez que essa enzima então é ativada, ela leva à fosforilação de proteínas e outras enzimas dentro da célula, alterando o metabolismo da célula-alvo. Um outro produto da degradação do fosfatidil inositol bifosfato seria o inositol trifosfato. Ele atua no retículo endoplasmático, aumentando a liberação de cálcio a partir dessa organela intracelular. O cálcio, então, aumento do cálcio intracelular, como a gente viu, favorece a ativação da proteína quinase C, bem como pode se ligar a outras proteínas intracelulares que são sensíveis ao aumento da concentração de cálcio, como por exemplo a calmodulina, e o complexo cálcio-calmodulina pode ativar uma outra proteína intracelular, proteína quinase intracelular, chamada de proteína quinase dependente de cálcio e calmodulina, CAM-quinase. Por sua vez, vai ter outros alvos intracelulares que vão, quando fosforilados, ativar e inativar essas enzimas, alterando o metabolismo intracelular. Por outro lado, a gente também tem receptores que não são acoplados à proteína G, receptores de membrana. Um exemplo a gente tem aqui são receptores que têm atividade catalítica no seu lado intracelular. Um exemplo desse seria o que? O receptor da insulina. O receptor da insulina ele é formado de duas subunidades extracelulares, chamadas subunidades alfa, que contêm o sítio de ligação para a insulina, e duas subunidades transmembrana, chamadas de subunidades beta. A subunidade beta, no seu lado intracelular, ela tem atividade catalítica de tirosina quinase, ou seja, ela também vai funcionar como uma proteína quinase, fosforilando os sítios de tirosina nas moléculas-alvo. Um dos alvos do receptor de insulina é chamado de substrato do receptor de insulina. Essa proteína, quando fosforilada, ela vai então alterar o metabolismo intracelular, podendo levar ao aumento da síntese de lipídios, de proteínas, alterando o crescimento celular, expressão gênica, bem como ele pode alterar o transporte de glicose na membrana plasmática. Então, esse é um receptor diferente, no qual ele tem o quê? Uma atividade catalítica no lado intracelular. A gente vai ver na aula referente à ação da insulina, quanto esse receptor também vai sofrer um processo de autofosforilação, onde quando ele é ativado ele se autofosforila, aumentando ainda mais sua atividade catalítica. É um outro subtipo de receptor de receptor de hormônio que tem hidrossolúvel, que pode atuar no sistema endócrino. Além disso, então, além dos receptores de superfície que respondem aos hormônios peptídeos proteicos ou derivados de aminoácidos, a gente também tem o quê? Os receptores dos hormônios esteroides. Como a gente viu, esses hormônios são capazes de cruzar a membrana plasmática, de modo que o receptor desses hormônios esteroides, eles estão o quê? No interior da célula. Então, como a gente viu, vejam só, esses hormônios hidrofóbicos, os esteroides, eles são carreados, eles têm auxílio para serem transportados no sangue por proteínas carreadoras. Somente uma pequena fração deles se encontra na forma livre. Essa forma livre, então, ela é capaz de entrar nas células-alvo e reconhecer o receptor intracelular, que pode estar localizado aonde? Pode estar localizado ou no citoplasma ou mesmo no núcleo da célula. Uma vez que esses receptores são ativados, o complexo receptor mais o hormônio pode ativar o que é a transcrição de genes específicos, levando à produção de RNA mensageiros que depois vão ser traduzidos em novas proteínas. Então é assim que ocorre a sinalização celular em resposta a hormônios esteroidais. Quando o receptor é citoplasmático, só relembrando aqui,
O complexo formado então o hormônio receptor se transloca para o núcleo e tem o mesmo efeito de aumentar ou diminuir a transcrição de genes específicos, aumentando ou diminuindo então a produção de proteínas. Assim, para finalizar, né, essa breve introdução à fisiologia endócrina, aqui a gente tem uma tabela comparando características dos hormônios peptídicos, esteroides e aqueles que são derivados de aminoácidos. Então, como a gente viu, os hormônios peptídicos, né, e aqueles derivados de aminoácidos, como por exemplo as catecolaminas, eles são sintetizados previamente, de modo que eles são armazenados em vesículas secretórias e eles são liberados por quê? Por exocitose. Como que eles são transportados no plasma? Sendo hidrofílicos, né? Eles são dissolvidos no plasma, ou seja, transportados como moléculas livres. Se eles são transportados como moléculas livres, eles ficam suscetíveis à ação de mecanismos de remoção. Então, eles têm uma meia-vida plasmática mais curta. Como eles não cruzam a membrana plasmática, o receptor deles se encontra onde? Na membrana celular, levando aqui a ativação de segundo mensageiros para gerar sua resposta. Tá? Exemplos desses hormônios seriam o que? Insulina, hormônio da paratireoide e os outros aqui seriam o que? Adrenalina e noradrenalina. Os hormônios esteroides são sintetizados a partir do que? De precursores de acordo com a demanda. Tem um estímulo, ele é sintetizado, ele não é armazenado. Ele é liberado não por exocitose, ele é liberado por difusão síntese. Assim como os hormônios da tireoide também são hidrofóbicos. Como eles são hidrofóbicos, eles são transportados no sangue ligados a proteínas carreadoras e pelo fato então, de ter somente uma pequena parcela na forma livre, eles têm uma meia-vida mais longa. E os receptores, no caso dos hormônios esteroidais, eles se encontram onde? Ou no citoplasma ou no núcleo. Já os receptores dos hormônios tireoides se encontram onde? O receptor do T3 se encontra no núcleo da célula. Uma vez ativado o receptor, vai ocorrer o que? Ativação de genes, né, que vai aumentar ou diminuir a transcrição e a produção de proteínas. Tá? Exemplo, então, de hormônios esteroides, teria o que? O estrogênio, os androgênios e o cortisol. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.